Vocês sabem aqueles shoppings aonde vocês frequentam para gastar o dinheiro de vocês? Ou os hospitais que vocês frequentam o dia que vocês estão doentes? Vocês já pensaram de, em vez de gastar dinheiro nesses estabelecimentos, vocês ganharem dinheiro com eles? Isso é possível com os fundos imobiliários. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar tudo, ou quase tudo, que vocês precisam saber sobre fundos imobiliários. Então, sem enrolação, chama a vinheta e bora pro vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para vocês, se vocês não forem inscritos ainda no canal, que se inscrevam no canal, que dê essa força pra gente, que acredite no nosso trabalho. E se você já for inscrito, deixa um like nesse vídeo e falo para vocês, se esse vídeo chegar a 20 likes, eu monto um outro vídeo mostrando para vocês quais são as variáveis, quais são os critérios que a gente tem que utilizar na hora de avaliar um fundo imobiliário para realizar um investimento nele. E se esse vídeo chegar a 40 likes, eu mostro para vocês algumas recomendações de fundos para vocês estudarem e começarem a investir ainda essa semana. Bom, então, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é um fundo imobiliário. Vou contar uma historinha para vocês, eu sou muito bom de ficar contando historinha para vocês entenderem, mas vamos lá. Você quer comprar uma casa para realizar a locação, para ganhar dinheiro com o aluguel desse imóvel. O que você faz? Junta o seu capital, compra uma casa e disponibiliza para aluguel. Até aí, tudo bem, tudo tranquilo, isso é comum até de acontecer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora imagina que você quer um prédio inteiro de 20 andares, por exemplo. Você quer comprar aquele prédio inteiro e você quer usá-lo como forma de locação, você quer alugar esse prédio. O que você faz? Você vai ter o dinheiro para comprar um prédio inteiro? Talvez você não tenha. O que você pode fazer? Juntar alguns amigos, realizar a compra desse prédio inteiro, aluga esses apartamentos todos e vocês recebem o aluguel e distribuem dependendo de quanto cada um investiu. Se essa pessoa investiu 10% para a compra desse prédio, essa pessoa vai ter direito a 10% do aluguel daquele valor todo. E para não se tornar uma bagunça, o que acontece? Vocês podem usar uma pessoa como referência, onde essa pessoa vai gerenciar todo esse patrimônio, todas essas entradas e essas distribuições de dinheiro. Isso é a explicação muito semelhante do que é um fundo imobiliário. Então, o que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário é um fundo. Se ele é um fundo, ele necessariamente precisa ter uma gestora. Então, tem uma pessoa ou um grupo de pessoas responsáveis pela administração disso. E o que eles fazem? Eles compram imóveis e alocam esses imóveis. Só que como são imóveis muito maiores, eles fazem alocação para escritórios corporativos, para corporações onde eles vão trabalhar com logística e precisa desses galpões para guardar o produto, shopping centers, hospitais, existe até fundos imobiliários de cemitérios. Então, a diferença básica entre investir em um fundo imobiliário e comprar uma casa para locação é exatamente essa. Você pode ter um imóvel, você pode ter um aluguel sem comprar esse imóvel, sem ter escritura de um imóvel. Então tá certo. Agora a gente entendeu o que é um fundo imobiliário. Vale ressaltar para vocês que fundos imobiliários são investimentos de renda variável, certo? Primeira coisa que eu falo para vocês, eu falo isso para vocês porque por ser uma renda variável, esse valor ele pode aumentar ou diminuir de valor diariamente. Mas ao mesmo tempo, isso é muito interessante para nós investidores, porque muitos dos investidores iniciantes, eles acabam querendo começar a entrar na renda variável, começar a entender como é que funciona o mercado, e os fundos imobiliários, eles são investimentos excelentes para que as pessoas deem os primeiros passos na renda variável. Shut up and take my money. Porque a variação dele é muito pequena. Então você tem variações pequenas com aluguéis que eles caem mensalmente na sua conta. Mas agora vocês podem me perguntar, tudo bem, Thiago, eu entendi o que é um fundo imobiliário, mas existe um só, existe mais, como é que funciona? Bom, para vocês entenderem, hoje, listados na nossa Bolsa de Valores, existem mais de 100 fundos imobiliários, divididos em diversos segmentos. Porra, tudo isso? Os três maiores segmentos de visão são fundos de tijolo. O que é um fundo de tijolo? É um fundo que de fato ele investe diretamente na construção desses edifícios, para que realize a locação.
Também existe um outro segmento que são os fundos imobiliários de papéis. Por que de papéis? Existe um segmento dos fundos imobiliários que você não precisa investir diretamente no imóvel. Você pode investir em CRIs e LCIs. E existe o terceiro segmento, que é o segmento híbrido, onde ele associa os fundos de tijolo com fundos de papéis. E dentro desses fundos de tijolo tem diversos segmentos, onde um próximo vídeo eu posso trazer para vocês falando quais são esses segmentos. Ainda bem. Tudo bem, agora a gente já sabe o que são fundos imobiliários e como que eu encontro isso dentro da minha corretora. Para encontrar na corretora, vocês vão ter que pesquisar pelo Home Broker. O que é o Home Broker? É onde você consegue ter acesso dentro da sua corretora a todos os fundos imobiliários, a todas as ações e todos esses ativos de renda variável. Então, para vocês encontrarem um fundo imobiliário dentro da corretora de vocês, vocês vão entrar no Home Broker, pesquisar com o ticker de 4 letras seguido do número 11. Eu vou colocar aqui em cima até alguns exemplos de alguns tickers para vocês verem como que eles são catalogados dentro do Home Broker. Ok, então agora a gente já sabe o que é um fundo imobiliário, a gente já sabe como que ele funciona e a gente já sabe que os fundos imobiliários eles são investimentos de renda variável, o que pode deixar algumas pessoas relutantes a realizar esse investimento. Mas agora eu vou trazer algumas vantagens e desvantagens desses fundos para que facilite e ajude vocês na tomada de decisão de investir ou não nessa classe de investimentos. Tá bom. A primeira vantagem dos fundos imobiliários, quando comparado com o método tradicional de aluguéis, é que com capital muito pequeno você já começa a investir nesses fundos imobiliários e já começa a receber os aluguéis. Existem fundos imobiliários que com menos de R$5 você já consegue realizar o seu investimento, diferente de uma casa que você precisaria aí de 150, 200 mil para comprar aquela casa inteira e daí começar a alugar esse imóvel. Uma segunda vantagem dos fundos imobiliários com relação aos aluguéis é que aquele aluguel que você recebe mensalmente para os fundos imobiliários, eles são líquidos, isentos de imposto de renda. Uma terceira característica que é vantajosa para o lado dos fundos imobiliários é a liquidez desse investimento. Então imagina que você precisa se desfazer de uma casa com uma certa pressa, que você precisa daquele dinheiro por algum motivo. Uma casa é um pouco mais difícil de você conseguir vender por um preço justo, se você precisa daquele dinheiro o mais rápido possível. Agora, para o lado dos fundos imobiliários, você tem uma liquidez, o que facilita na hora de você realizar a sua venda a um preço justo. Lembrando que não são todos os fundos imobiliários que são líquidos, mas quando nós vamos realizando o nosso filtro para realizar os investimentos, a gente consegue selecionar os mais líquidos. E uma outra vantagem também dos fundos imobiliários é que você consegue se desfazer de parte do seu patrimônio. Você não precisa se desfazer do patrimônio todo. Diferente de uma casa, que se você for vender aquela casa, você não pode vender só o banheiro e o restante você mantém com você. É verdade. Já os fundos imobiliários, se você tem 100 cotas daquele fundo e você quiser vender só 20 cotas, só uma parte daquele seu investimento, você pode realizar o lucro só de parte desse valor investido. Mas agora vocês podem estar perguntando para mim, nossa Thiago, só tem vantagem em fundos imobiliários, não existe nenhuma desvantagem? Existe uma desvantagem, na verdade não é uma desvantagem. Mais ou menos. Mas a gente tem que colocar que existe a administradora e essa administradora ela cobra uma taxa de administração que pode variar de fundo imobiliário para fundo imobiliário. Se vocês forem pesquisar esse fundo imobiliário, vocês têm que observar qual que é a taxa de administração, que varia aí em torno de 1%, 0,5%, existem administradoras que cobram até 0,1%. Então é sim uma desvantagem, mas a gente sabe que se a gente está deixando na mão de um profissional, a gente vai ter que acabar pagando por isso. Lembrando de fato que é uma administração profissional, não é você cuidando do seu patrimônio, é um profissional cuidando e alocando o seu dinheiro da melhor forma possível. Bom, então agora vocês viram que eu falei um monte de vantagem, falei que fundo imobiliário é a porta de entrada para a renda variável. Vocês devem estar muito curiosos para saber, e agora, como que eu faço para investir num fundo imobiliário? Eu tenho certeza, mas esse conteúdo vai ficar para um próximo vídeo, para esse vídeo não se estender muito. Não se esqueçam, se chegar até 40 likes, eu trago esse vídeo para vocês e falo até de recomendações de alguns fundos imobiliários para vocês estudarem. Então não esquece, comenta aqui embaixo e deixa uma hashtag para mim escrito quero investir
para eu saber que vocês têm interesse em investir em fundos imobiliários. Beleza, galera? Eu fico por aqui. Nunca se esqueçam que mente blindada, corpo saudável e o bolso cada vez mais cheio. Sem mais, eu sou o Thiago Bompadre e esse é o Marombeiro Investidor. Valeu!